Assembleia Geral, muito boa tarde. O PS quer que os recibos verdes passem a descontar apenas sobre os rendimentos efetivamente recebidos. A medida faz parte do programa eleitoral apresentado pelos socialistas. António Costa quer rever as regras que determinam os descontos para a segurança social dos trabalhadores independentes. No programa eleitoral do Partido Socialista, consta o objetivo de que as contribuições dos recibos verdes passem a incidir sobre o rendimento efetivamente oferido, tendo como base os meses mais recentes. Atualmente, os trabalhadores independentes descontam tendo em conta os rendimentos do ano anterior e pagam por regra 29,6% todos os meses, independentemente dos rendimentos atuais. Uma proposta que já reuniu aplausos da esquerda à direita, mas para a qual são referidos pontos positivos e negativos. Esta alteração poderá dificultar o acesso a prestações sociais, uma vez que os rendimentos costumam ser mais voláteis. A medida faz crescer ainda o risco de que aumente o recurso a recibos verdes. Por outro lado, poderá incentivar a diminuição da economia informal, no caso dos trabalhadores que vivem apenas do trabalho independente e que oferem baixos rendimentos. O PS promete ainda avaliar a proteção no desemprego dos trabalhadores a recibos verdes e rever o regime das entidades contratantes para avançar com um mecanismo que reconheça situações de efetivo contrato de trabalho. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: modelo de descontos dos recibos verdes deve mudar? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado nesta Assembleia Geral Bruno Alves, politólogo. Bruno, boa tarde. Seja bem-vindo ao Assembleia Geral. Começava-lhe por lhe perguntar, parece-lhe à partida uma boa medida, mesmo que ainda não se saiba grandes pormenores sobre ela? Pois, o problema é um bocadinho esse, é que ainda não deu para perceber muito bem o que é que efetivamente o PS quer. A intenção, pelo menos da forma como está, como foi anunciada, parece-me boa, porque realmente, enfim, começando pela questão propriamente dita, há realmente um problema complicado nos recibos verdes, que é muitas pessoas, é claro que isto varia muito de pessoa para pessoa, mas em certas atividades, por exemplo, muitas vezes comigo, como eu faço traduções e tal, é uma coisa que acontece, e é mesmo um problema, é que os rendimentos que as pessoas têm são um bocado irregulares. Portanto, pode haver um mês em que uma pessoa está cheia de trabalho, como haver meses em que das duas uma, ou não tem trabalho, ou não pagam, ou demoram a pagar, que é o que muitas vezes acontece em Portugal. Na mesma. E na forma como o sistema está montado, as pessoas, a partir de um determinado rendimento, têm que descontar todos os meses em que estão inscritas como trabalhadores independentes, tanto nas finanças como na segurança social, independentemente de, nesse mês, terem tido algum rendimento ou não. Isso, quer dizer, coloca problemas às pessoas, porque, lá está, estão a pagar, teoricamente, sobre um rendimento que, na prática, não têm. É claro que há uma forma até legal de dar a volta a isto, mas que, apesar de tudo, implica alguma chatice, que as pessoas podem encerrar a atividade, voltar a reabrir a atividade, mas quer dizer, isso não é propriamente uma coisa prática, é o que eu faço, por acaso, mas lá está, como digo, não é propriamente uma coisa muito prática. Porque para abrir e para fechar, penso eu, não pode ser online, tem que ser nas finanças na segurança social é um bocadinho... nas finanças pode ser online sem problema nenhum. Mas seja como for, quer dizer, não é propriamente muito prática a pessoa estar constantemente, uns mais, outros menos, não é? Isto depende, como digo, das pessoas, mas se queremos facilitar a vida às pessoas, não é propriamente a melhor forma de o fazer. E, portanto, isto é um problema, e é um problema que eu acho que devia ser resolvido, e devia ser resolvido mais ou menos como o PS parece querer fazer, que é, no fundo, fazer com que as pessoas paguem consoante o rendimento que realmente têm
naqueles meses, ou não têm, portanto, se não tiverem, não pagaram nada. Agora, mas dizem que vão ter como referencial os meses mais recentes de remuneração. Mas aqui o mais recentes não quantifica, não sabemos se são 2, 3, 10 pois, meses. a questão aqui é que normalmente o que se faz, portanto, a forma como a coisa funciona agora é as pessoas, o valor que descontam para a Segurança Social, portanto, há um valor mínimo, depois as pessoas têm estão inseridas num escalão que depende dos rendimentos que tiveram no ano anterior. Exatamente. E, portanto, segundo percebo, e eu perguntei a algumas pessoas que percebem mais disto do que eu, para ter a certeza do que estava a dizer, e a ideia parece um bocadinho aproximar o mecanismo dos trabalhadores independentes daquele que já se aplica aos trabalhadores por conta de outrem normais. Portanto, as pessoas, se por exemplo ficam desempregadas, não vão pagar sobre o mês em que ficaram desempregadas, por exemplo. Neste caso não seria nesses termos, seria se a pessoa não receber no mês anterior, não vai pagar depois em julho, não é? Uma pessoa que não tivesse recebido nada em maio, por exemplo, depois em junho não pagaria nada de segurança social. Agora, o que também algumas dessas pessoas me disseram é que há um problema prático que se pode colocar, é que isto talvez implique uma aproximação da taxa que as pessoas pagam do mesmo valor que os trabalhadores por conta de outrem pagam. Ou seja, o que isto pode vir a implicar, e como digo, estou só a supor, não só por aquilo que me disseram, como até pelo facto do PS ainda não ter esclarecido, portanto isto é só uma possibilidade que eu aqui levanto, até porque o PS no programa diz que quer aproximar os esquemas de proteção social do desemprego aos trabalhadores independentes. E, portanto, isto pode ser que queira dizer que implique uma subida da percentagem, portanto, da taxa de descontos da Segurança Social que os trabalhadores independentes poderão ter que fazer. Ora, e isto pode, por um lado, ser benéfico essa para quem... Essa taxa é, por regra, 29,6%. Exatamente, 29,6%. Depois as pessoas podem pedir para ficar até 2 escalões abaixo. Isso gerou alguma confusão aí há alguns meses atrás. E eu confesso que não estou muito certo acerca de como isso funciona, mas isso foi o que foi dito e, aliás, é o que vem hoje até no jornal, se não me engano. Mas seja como for, portanto, isso é o que acontece. Pode ser que isto tenha que subir, que esse valor tenha que subir um bocadinho. Poderá continuar a ser vantajoso para aquelas pessoas que estejam na situação que eu referi há pouco. Portanto, mas quando diz subir um bocadinho é para haver convergência entre a TSU, que é paga pelos trabalhadores, e pela empresa, é isso? E não só, portanto... Porque a empresa, no caso, um trabalhador independente, não tem a sua comparticipação da TSU. Exatamente, mas o que acontece é que nós, não é, os trabalhadores, descontam a sua parte e, teoricamente, descontam menos do que o que cabe aos trabalhadores independentes. O que isto poderá implicar, e mais uma vez digo, o PS não disse que isto ia acontecer, portanto não sei se irá mesmo acontecer, é até por causa da tal questão de dar maior proteção social aos trabalhadores independentes em caso de necessidade, ou seja, em caso de ficarem sem rendimentos. Isso pode implicar esse aumento do que as pessoas descontam para a Segurança Social. Como eu estava a dizer, isto poderá continuar a ser vantajoso para as pessoas que estavam na situação que eu referi há pouco, ou seja, pessoas com rendimentos irregulares de mês para mês e que, portanto, há meses em que estão a descontar mais do que aquilo que recebem, e isso acabaria, mas pode também significar um aumento de impostos para os restantes ou até mesmo em geral. Portanto, feitas as contas, isto pode significar um aumento das contribuições para a Segurança Social no bolo geral dos trabalhadores independentes. Lá está, temos que esperar um bocadinho para ver o que é que isto realmente quer dizer. Eu também acho que esse facto de nós termos que esperar é um problema, não é? Porque lançam-se estas coisas até para encher os títulos dos jornais e para programas como este. E para auscultar também a opinião pública sobre E um bocadinho isso para testar um pouco a coisa, mas depois também sem nunca especificar muito bem exatamente o que é que se quer fazer. Isto é só uma intenção. Ou seja, é uma medida eleitoralista?
Não sei, porque não sei o que é que a medida é. Por isso mesmo, Lá está. por só se vender a parte boa e não se explicar os Pois, pormenores. a apresentação da forma como foi feita é um bocadinho eleitoralista no sentido em que realmente, como é que eu ia dizer, a Faltam forma os como... pormenores técnicos. Nem é só a questão dos pormenores técnicos, é o facto da linguagem utilizada ser uma linguagem que leva imediatamente pessoas como eu a dizer isto parece-me bem. Só que depois, lá está, temos que ver o que é que está para lá da linguagem que é utilizada e é isso que por enquanto nós ainda não sabemos. E em relação ao próprio mercado de trabalho, em geral, o PS, assim que apresentou o cenário macroeconómico e depois o projeto de proposta de programa de governo, tinha algumas ideias que o próprio Passos Coelho considerou de liberais, até demasiado liberais para o próximo. Por acaso não foi bem isso que ele disse. PSD. Por acaso a frase que o Primeiro-Ministro disse foi um bocadinho mal interpretada, acho eu. No meu entender, o que ele disse foi outra coisa. No fundo, o que ele quis dizer era que, apesar de serem liberais, que ele não concordava com elas. E não na forma como foi geralmente interpretada, que era demasiado liberal até para ele. Acho que não foi bem isso que ele quis dizer, mas realmente o Primeiro-Ministro criticou algumas medidas, principalmente aquela questão dos contratos a prazo e de restringir... As limitações na utilização dos contratos a termo e de alguma forma, substituir trabalhadores uns pelos outros, com, isso obviamente... São duas coisas um bocadinho diferentes. Em relação à questão dos contratos a prazo e da limitação dos contratos a prazo, eu não tenho propriamente uma posição definitiva, porque tenho propriamente uma matéria que me domino muito, mas, assim, à primeira vista, devo dizer que tenho algumas reservas, porque a primeira coisa que me ocorre que pode imediatamente acontecer é, pura e simplesmente, as pessoas são contratadas a prazo durante menos tempo e depois serão, em vez de lhes ser dado um contrato sem termo, não é? Provavelmente poderão ser substituídas por outras pessoas com contratos a prazo apenas e só por períodos mais curtos. Ou seja, o risco que se corre com uma medida dessas, parece-me a mim, é que haja, digamos, uma certa rotação no mercado de trabalho sem que isso se traduza propriamente em mais empregos ou em empregos mais estáveis. Não estou a dizer que isto vai acontecer, honestamente não sei, mas a mim parece-me um risco que se corre, lá está, não percebendo muito do assunto, é logo a primeira coisa que me salta à cabeça. Quanto à outra questão que a Marina falou, que no fundo é aquilo que o PS agora, neste último programa que apresentou, chama o contrato de geração, se eu bem percebi o que a Marina estava a dizer. No fundo era a promoção de, por um lado, dar uma espécie de emprego parcial às pessoas que já estão reformadas, ou então permitir reformas antecipadas sem as penalizações que isso atualmente implica, o que em geral, quer dizer, me parece positivo, porque se for preciso por alguma razão as empresas terem que mandar embora pessoas que estejam em posição de se reformarem antecipadamente, atualmente isso representaria uma penalização relativamente grande para essas mesmas pessoas, por uma questão que no fundo não é culpa delas, não é? Elas teriam que escolher entre estar num desemprego quase permanente até ao fim da idade ativa ou terem essas penalizações e, portanto, parece-me em abstrato positivo acabar com isso. E para além dessa medida, portanto, isso conjugar-se-ia com apoios do Estado à contratação de forma permanente de trabalhadores mais jovens ou de outros trabalhadores que estivessem já há muito tempo desempregados. E embora aqui a intenção me pareça positiva, aqui tenho mesmo muitas dúvidas que isto seja positivo, porque, no fundo, é uma medida que tem aquele problema clássico destes apoios do Estado, que é, por um lado, há um lado que é o que se vê, não é? Que é o efeito positivo gerado por esse apoio do Estado e que geralmente é muito apreciado pelas pessoas. Neste caso seria, através do apoio à contratação destas pessoas, a criação desses empregos, mas depois há o que não se vê, que são os custos inerentes
é essa medida. E os custos aqui não é Para as empresas? para as outras empresas e para as outras pessoas. Os custos aqui não é propriamente o que isto vai custar para o déficit, não é nada disso. É para o Estado dar a estas empresas que contratariam estas pessoas nestas condições. Ou seja, para o Estado ajudar a criar estes empregos, precisaria de ir buscar o dinheiro a algum lado. E esse algum lado é aos impostos, seja os que são cobrados agora, seja os que serão cobrados no futuro com a dívida, não é? E esses impostos, no fundo, são apenas e só dinheiro que está a ser tirado às pessoas e às empresas. Ou seja, para se criar riqueza de um lado, as pessoas que passariam a ter estes empregos, estaria a tirar riqueza a outro lado, a outras empresas e a outras pessoas. Ou seja, há aqui um lado que se vê que é a criação de empregos, mas depois há um que não se vê, que são os empregos que não foram criados ou que se perderam nas empresas ou nas pessoas que tiveram que pagar impostos para financiar estes programas. E há depois o problema que as empresas terão que pagar a 2 trabalhadores que fazem um dia. Aí lá está, é para isso, esse custo é para isso, teoricamente, é para eliminar esse custo, que teoricamente serviria o apoio que o Estado daria. Portanto, esse problema, teoricamente, resolve-se precisamente através do apoio que o Estado, dos incentivos que o Estado dá. O problema, lá está, é que para dar esses incentivos o Estado tem que ir buscar esse dinheiro a algum lado. E por muito positiva que do lado que se vê seja a criação desses empregos, há sempre um efeito negativo maior ou menor no outro lado, no lado que não se vê, nos danos que os impostos que são cobrados para criar esses empregos acabam por provocar. Portanto, aí eu não vejo mesmo essa medida com bons olhos. E ainda há outra que tem a ver com o procedimento conciliário no despedimento, ou seja, que a empresa e trabalhadores cheguem a acordo para se eliminar aquele posto de trabalho. Como é que isto pode, de alguma forma, dinamizar? Não vai também trazer acréscimo de prestações sociais? Bem, aí, segundo o que percebi, portanto, dependeria sempre do acordo que seria conseguido entre os trabalhadores e as empresas para as quais estavam a trabalhar. Poderia, obviamente, a curto prazo, ou pelo menos a nível imediato, implicar realmente alguns custos para o erário público através, enfim, do aumento do subsídio de desemprego, mas, apesar de tudo, esse é o tipo de prestação social que eu acho que deve caber ao Estado. Começa logo por aí. Portanto, acho que, por exemplo, faz mais sentido o Estado cobrar impostos para pagar subsídios de desemprego do que o Estado cobrar impostos para criar empregos, pelo efeito de distorção que é criado, que se provoca, não é, com essa criação de empregos. E depois, apesar de tudo, poderia permitir uma reconversão, digamos, das empresas e do próprio mercado laboral, que em si não seria negativo. Só fico um bocadinho de pé atrás em relação a essa tal proposta desse contrato, dessa cessação de contrato conciliatória, voluntária, qual foi o nome que lhe deram, porque não sei em que medida é que, lá está, o Estado não teria que intervir para criar condições favoráveis a esses acordos, ou seja, mais uma vez através de certos apoios às empresas para facilitar essas coisas, e isso aí eu já acharia um bocadinho mais negativo, pelas mesmas razões que nos apoios à criação de emprego. E, portanto, isso aí, enfim, é daquelas coisas que gostaria de ver um bocadinho com mais pormenor, o que é que exatamente isso implicaria a todos os níveis. Não é como a tal questão do contrato de geração, que eu acho que é mesmo negativa por todos os efeitos perniciosos que cria. E é fundamental mexer no mercado de trabalho para mexer também com a segurança social? Não acho que seja fundamental mexer-se numa coisa para se mexer na outra. Acho que ambas precisam de algumas reformas por razões diferentes. No mercado de trabalho, acima de tudo, o que há, parece-me a mim, é
uma grande injustiça no sentido em que há, no fundo, há quase dois países, né? Há uma série de gente que vive sobre regras laborais bastante flexíveis, contra que eu, aliás, quer dizer, não tenho nada contra, se fosse para toda a gente. E depois há uma série de gente que beneficia de uma proteção bastante maior. E essa desigualdade é que eu acho negativa. E quer dizer, uma coisa é, sei lá, uma empresa acordar consigo uma coisa e com outro trabalhador outra. Isso aí, tudo bem. Quer dizer, as pessoas podem preferir ter termos no seu contrato que são mais flexíveis ou menos flexíveis, dependendo das vantagens concretas que isso depois lhes implica. Por exemplo, enfim, casos que estão muito na moda, os treinadores de futebol, não é? Podem preferir ter um contrato que lhes permita sair de um clube em qualquer altura, recebendo também por isso menos dinheiro, provavelmente, mas não terem, por exemplo, uma cláusula de rescisão que obriga um outro clube para que vão a pagar ao clube em que atualmente estão. Ou podem preferir o contrário, receber um dinheirão enquanto estão lá, mas, em troco disso, se alguém os quiser, ter que pagar imenso dinheiro. Esse tipo de desigualdade não me incomoda porque é voluntária. Depende daquilo que as pessoas, de um lado e do outro, preferem. Outra coisa é a desigualdade, que é criada pelo regime laboral, que realmente cria condições muito rígidas a um determinado grupo de pessoas e uma proteção muito menor a outras. Lá está, eu não acho mal, por princípio, que o mercado laboral seja relativamente flexível, desde que seja flexível para toda a gente, pelo menos em princípio. E em relação à TSU, que tinha sido uma primeira questão abordada no cenário macroeconómico, que depois não estava no projeto de programa e que voltou a estar no documento divulgado na quarta-feira pelo PS, voltou a estar inscrita a descida da TSU, tanto para as empresas como para os trabalhadores. Neste último também já está para as empresas outra vez? Já. Eu não tinha percebido isso. Para as empresas e para os trabalhadores, e mantém a mesma coisa que dizia. A intenção é de reduzir de forma progressiva e temporária exatamente. O que mudou a foi, taxa já me lembro. de contribuição dos trabalhadores, que deverá atingir um máximo de 4 pontos em 2018. Exatamente. Portanto, no cenário macro, originalmente estava quantificado tanto para trabalhadores como para empresas, enfim, com umas condicionantes lá pelo meio, mas estava quantificado. Depois passou a ser só para os trabalhadores e agora é para os dois outra vez, sem estar muito definido novamente o que vai ser. Bem, aí já, enfim, tem sido um assunto que se tem falado muito e que eu até aqui já tenho vindo falar algumas vezes e digo o mesmo que disse as outras vezes. Acho que isto é o tipo de pequenas medidas, mais ou menos cosméticas, mais ou menos cirúrgicas na segurança social, que no fundo não resolvem problema nenhum. E que não há margem para fazê-lo, diz o PSD. Isso da margem, enfim, não há margem se nós adotarmos o enquadramento que o PSD adota. Se tudo for como o PSD faz, cortar nesta medida, obviamente, cria um buraco. Agora, podem-se tomar medidas, positivas ou negativas, eu não estou a defender, até porque não defendo, as medidas que são apresentadas pelo PS. Agora, o PS pode criar margem com outras medidas para fazer aquilo que propõe. Até porque a redução da TSU das empresas está dependente de se encontrarem outras formas de financiamento alternativas, por exemplo, que substituam o que o PS diz é, através de outros impostos, ir cobrir esse buraco. Mais uma vez, eu não estou a dizer que isto é positivo, estou só a dizer que é possível fazer-se sem criar um buraco. Agora, eu acho que não deve ser feito ou não deve ser feito nestes termos, porque acho que a Segurança Social não precisa de pequenos remendos neste modelo, porque este modelo vai falir mais tarde ou mais cedo. O que é preciso é mudar o modelo. E isso nem o Governo defende, nem o PS. Sim. E tanto na quarta-feira, quando foi a apresentação do programa do PSD-CDS, o Matos Correia disse exatamente isso, que a reforma da Segurança Social tem de se fazer e será feita com um consenso, sim, mas terá de ser feita, terá de ser promovida a sustentabilidade da Segurança Social através de um debate alargado, com um consenso
alargado e dentro da jurisdição, da jurisprudência do Tribunal Constitucional. É que o que isso quer dizer é nós não vamos fazer nada. Quando eu, por acaso, até empurra a barriga para o PS. No fundo é um bocadinho isso. Votem em nós porque nós só vamos fazer o que o PS quiser fazer, que é um argumento um bocadinho ridículo, mas pronto. No fundo, se nós traduzirmos a tal garantia que a coligação dá, e eu até trouxe isto aqui para ter a certeza que citava bem, dizem eles, na quinta das 9 garantias que deram, garantimos que as reformas na segurança social serão feitas por consenso e, como a Marina disse, respeitarão a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Ora, na prática, o que isto quer dizer é aquilo que a coligação tem dito desde o verão passado, que é não vamos fazer nenhuma reforma na segurança social sem o acordo do PS. E mais do que isso, não avançam depois nenhuma proposta, nenhuma opinião própria acerca do que é que acham que deve ser feito. Seja como for, até porque se formos ver as propostas que o PS já apresentou nesta área, embora sejam diferentes das do PS, porque não são exatamente a mesma coisa, realmente há diferenças numa e noutra, mas no fundo ambas o que são mudanças à forma como este sistema de repartição, funciona. Ora, aquilo que eu estava a dizer é uma coisa completamente diferente. É mesmo mudar por completo este sistema, porque eu acho que o sistema é um bocadinho fraudulento, promete coisas que não pode cumprir a longo prazo, e a longo prazo médio, não provavelmente, muito longo. Depois, vai mesmo falir. Ou seja, quando se fala na sustentabilidade, em criar sustentabilidade do atual modelo, quer dizer, em certa medida, como eu aliás já disse aqui, realmente é possível tornar este modelo sustentável. Mas só é possível fazê-lo se aceitarmos o empobrecimento geral das pessoas, seja através do aumento bastante significativo do valor das contribuições que as pessoas fazem, seja através do corte das pensões que as pessoas recebam, seja através de uma mistura bastante pesada das duas. Já lá vamos explorar essas Exatamente. opções, Bruno Alves. Vamos ouvir a opinião de Mário Sousa, que nos liga de Leiria. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre esta proposta do PS, sobre a alteração dos descontos para a Segurança Social, para os recibos verdes? Essa proposta... boa tarde, Marina. Boa tarde. Boa tarde. Essa proposta seria bem-vinda se efetivamente fosse concretizada. Aliás, com todas as propostas, infelizmente, em campanha ou em pré-campanha eleitoral, ficam sempre pelo caminho, quer dizer, morrem pelo caminho. Se efetivamente o problema da segurança social está frágil, está débil, está doente, mas não é só a segurança social que está doente, infelizmente. O país ainda está a recuperar, de uma doença grave que foi cometida e logo afetou de forma direta todas as situações das pessoas que ou estão no ativo, ou estão aposentadas, ou estão com subsídios, etc, etc. O método preconsciente, a situação de tributação dos independentes, efetivamente, que está adotado, que foi adotado, é um método ilegal, porque efetivamente qualquer cidadão português que ofera rendimentos, e só quando os ofere é que efetivamente tem que pagar impostos. Ora, não é por estimativas, nem por métodos que efetivamente a Segurança Social está a utilizar. Primeiro porque há uma carga, constitui uma carga exatamente para os trabalhadores independentes, com a qual eu estou totalmente em desacordo. Porque as pessoas devem efetivamente pagar as suas contribuições, sejam elas de 23, 27, 28, 29, 30, seja do que for. Mas atendendo sempre a que o rendimento, aliás, as contribuições, os impostos,
devem ser pagos com base num rendimento efetivo e não num rendimento calculado por regras que efetivamente se desconhecem e contra as quais eu estou, de maneira que seria muito bom que as contribuições para a Segurança Social, e não só, passassem a vigorar efetivamente para quando exatamente a pessoa, o trabalhador independente, neste caso o independente, oferece rendimentos. Porque há casas, Marina, há casas, e que efetivamente, e eu infelizmente conheço alguns, que estão a pagar contribuições de rendimentos que não tiveram, precisamente com base nessa pseudo-reforma da Segurança Social. Ora, isto é uma violência, é um abuso do poder, não pode acontecer. Isto tem que acabar de uma vez por todas. E oxalá que o Partido Socialista, consiga exatamente dar a volta ao tema e acabar com este deitar a mão ao bolso do quem trabalha. Mário Sousa, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral de hoje. Ficou aqui a opinião de Mário Sousa, que é TOC e que está contra estas desproporcionalidades que hoje acontecem nos recibos verdes. Lemos também um comentário que nos foi deixado na página de Facebook do Diário Económico acerca deste tema. Gorete Gomes, em resposta à nossa pergunta, modelo dos descontos dos recibos verdes devem mudar, diz sim, deve. Os trabalhadores só devem descontar sobre aquilo que recebem e uma taxa igual para todos. É uma violência o que estão a fazer com os recibos verdes se as pessoas não oferem rendimentos porque têm de pagar. No mínimo, esta situação deve ser inconstitucional, a acreditar no que dizem os trabalhadores a recibos verdes. Bruno Alves, há também este problema que também Mário Sousa aqui referiu de ser inconstitucional, estamos a descontar por rendimentos que não recebemos. Pois eu acho que ambos estes comentários tocam nesse ponto. Eu realmente não compreendo como é que se pode considerar legal a forma como as coisas funcionam hoje em dia, porque na realidade o que se passa, enfim, através daquele mecanismo que eu há pouco estava a explicar, é que, com base nos rendimentos que uma pessoa teve no ano anterior, imagina-se que a pessoa, pressupõe-se no fundo que a pessoa vai manter esses rendimentos e paga sobre uns rendimentos imaginados, que depois podem ou não realmente verificar-se. Eu, lá está, não compreendo muito bem como é que isto se aceita e, como dizia, no fundo também eu espero que o PS, se for governo, consiga dar a volta a isto. Agora, o que nós estávamos aqui um pouco a dizer era que não se sabe de que forma é que esta proposta realmente acabará por se traduzir na prática e é só por isso que eu não, tal como não quero já estar a dizer que sou contra, também não quero estar a dizer que sou a favor, porque não sei do que é que estou a ser a favor ou contra, pelo menos por enquanto. Já até é uma sugestão que junta também pessoas da direita que concordam com as vantagens da mesma. Eu acho que isto, o princípio, como é... É consensual. É bastante óbvio, quer dizer, acho que toda a gente acha que isto é apenas e só sensato. Agora, lá está. Mas implica perdas de receitas também. Pode não implicar. Depende da taxa que seja aplicada, até porque o que pode também acontecer que as pessoas estejam a pagar sobre, lá está, os tais rendimentos que se pressupõem que a pessoa vai repetir no ano a seguir, ou no ano corrente, melhor dizendo. E depois a pessoa ter mais. A pessoa até pode ter mais e, portanto, nesse caso, pelo menos naquele ano, está-se a cobrar menos do que a pessoa deveria. É claro que isto depois, teoricamente, no outro ano será compensado e tal. Mas é o caso, Bruno, de Sofia Galvez, que também nos deixou um comentário de Facebook do Diário Económico e é mesmo a propósito dessa discrepância de valores. No caso desta fã da página de Facebook do Diário Económico, diz que é uma proposta ridícula, porque quem já fez as contas como eu vai acabar por pagar muito mais. Com esta proposta eu iria pagar mais 1.500 euros por ano do que aquilo que pago agora, com a possibilidade de descer 2 escalões. Mas estes socialistas, porventura, fazem contas, fizeram simulações? Parece-me que não. São medidas lançadas para o ar, sem qualquer estudo prévio. O que propõem só seria vantajoso para quem trabalha de vez em quando
e está há muitos meses sem passar recibos, para os outros que têm trabalho regular, vai ser bem pior. Há de facto este problema? Pode ser que seja pior, pode acabar por não ser. Depende sempre da taxa que será aplicada, depende sempre do mecanismo que acabar por ser aplicado. É por isso que eu não quero nem defender, nem criticar, porque nós não sabemos exatamente em que é que isto se vai traduzir. Que o princípio, como digo, me parece sensato, parece agora. Temos que esperar para ver no que é que isto vai dar. Bruno, vamos regressar ao que estávamos a falar sobre as reformas necessárias na Segurança Social. Hoje, Passos Coelho, no debate quinzenal, voltou a fazer uma espécie de ameaça, se calhar uma palavra demasiado forte, um alerta de que, se não se resolver este problema, vai ser preciso subir impostos para aumentar as receitas para a Segurança Social. No fundo, isso é parte daquilo que eu estava a dizer. Ou seja, há um buraco na Segurança Social. Há quem diga que não há assim tão grande, mas eu aproveito para dizer que mais tarde ou mais cedo, mesmo que não seja tão grande agora, será daqui a uns tempos. O que há também é um desequilíbrio, porque há pessoas a receber reformas maiores do que o valor que descontaram para elas. Isso funciona, depende, tem a ver, melhor dizendo, com a natureza do esquema como ele está montado. No fundo é um esquema de pirâmide em que as contribuições dos que estão na base pagam os benefícios, digamos, dos que estão no topo. E, portanto, há sempre alguém que vai receber um bocadinho mais do que aquilo que pagou. E há sempre quem vai receber menos do que aquilo que descontou. E por isso mesmo é que eu acho que o sistema deve mudar. Agora, o que o Primeiro-Ministro diz, não sei se os tais 600 milhões que são ditos são exatamente exatos. Agora, em termos abstratos, o que ele diz é verdade. Há um problema. E esse problema, mantendo o sistema como existe, que é o que o PSD também propõe, convém não esquecer, só se resolve de uma de três formas. Ou se aumenta os descontos que as pessoas têm que pagar, ou se diminui as pensões. Em pagamento? Ou no futuro, mas tanto faz. Algumas pensões, seja as que já se pagam, seja as futuras, serão menores do que aquilo que existe hoje. No fundo, serão menores do que aquilo que é prometido às pessoas, ou então arranja-se uma combinação destas duas coisas, que também não é mais leve por isso mesmo. E o que o Primeiro-Ministro propõe, ou o que o PSD tem proposto, quando propõe alguma coisa, é uma forma de... Lá está, é uma destas opções. O que o PSD propôs e o Tribunal Constitucional vetou foi um corte de algumas pensões das que já estavam a ser pagas. Ora, aquilo que eu proponho, salvo seja, é realmente mudar-se o sistema. Transformar-se isto não num sistema de repartição como existe, mas um em que cada pessoa desconta para uma conta pessoal, portanto, aquilo que eu descontar é para mim, e depois o Estado garante... Como se fosse um sistema privado. Como se fosse, embora não tenha forçosamente que ser privado. A questão é que deve ser pessoal, de cada uma das pessoas. E depois o Estado deve garantir, enfim, um rendimento mínimo a qualquer pessoa, independentemente de estar desempregado, de estar empregado mas não receber o suficiente, ou de ser reformado, um rendimento abaixo do qual o Estado considera que ninguém consegue viver anualmente abaixo daquele rendimento. Isto é um sistema completamente diferente, que poderá até ter alguns custos significativos, mas que eu acho que tem uma vantagem. Primeiro, é mais justo, e depois não tem aquele caráter mais ou menos fraudulento de se estar a prometer às pessoas uma coisa que não pode mesmo ser cumprida a curto, médio ou longo prazo. Mais tarde ou mais cedo, o sistema que nós temos, independentemente das propostas do PSD ou do PS, vai arrebentar. Eu prefiro que se mude o sistema em vez de empobrecer as pessoas. Cá estaremos para ver. Bruno Alves, muito obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral. É o ponto final neste programa. Voltamos segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, bom fim de semana.